Então, assim, indiretamente... Eu falei que era uma conversa, gente, leve, mas sem tabu. A mãe levou, né? E aí eu peguei e falei, não, e tal, então emplanou. Aí a mãe, não, vou colocar emplanou, porque ela não vai lembrar de tomar. Aí a menina, que luxo, emplanou. Eu achei o máximo ela falar isso. E aí? E aí? Eu falo, você transa? Olá, mais um episódio Saúde 360 graus, conversas que nutrem corpo e alma. Hoje, nosso podcast está maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou a Bianca Sampaio, filha amada de Deus, esposa do Maurício, mãe do Maurício Filho, atuo na área de cardiologia, agora com foco em lipedema, depois de ter feito nutrologia, e também em emagrecimento. E já transformei mais de 60 mil pessoas em atendimentos em 14 anos de atendimento aqui na cidade de Ceres. E hoje, como eu tinha falado, podcast super interessante e também muito leve, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. O tema de hoje é saúde íntima e feminina, prazer, menopausa e autocuidado sem tabu. Quem vocês acham que eu chamei para falar sobre esse assunto? Depois de vocês também terem me pedido. Nada mais do que uma amiga que eu admiro, uma mulher que faz 360 igual o nosso podcast mesmo, gira, faz um tanto de coisa, multitarefas e competente. Doutora Charlene Caldas, ginecologista, obstetra, atende aqui em Ceres há mais de 10 anos. E como eu disse, competente, mãe do Luiz, da Elisa e do José, esposa do Rogério. E estou muito feliz dela ter aceitado e conseguido sair um pouquinho lá do consultório dessa vida agitada para estar aqui para bater um papo conosco. Obrigada, Charlene. Oi, Bianca. Eu gostaria de agradecer o convite, me senti lisonjeada. E é um prazer estar aqui com você para poder passar informação, né, para todos, principalmente nessa área que somos nós, né, mulheres, e a grande maioria se vê aí na menopausa e às vezes não sabe de nada a respeito sobre isso, né? Há um tabu muito grande em relação à ginecologia ainda em alguns temas, né? Então é um prazer estar aqui para sanar essas dúvidas, para conversarmos, né? Um bate-papo leve disso aí. E vamos falar sobre tudo. Então fiquem ligadas, qualquer coisa, manda esse link ou para sua vizinha, para sua amiga, para sua irmã, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Começando, Charlene, me fala por que ginecologia e obstetrícia? Hoje você está fazendo pré-natal, partos, ou só está na área mesmo de ginecologia, saúde feminina, né, menopausa, contracepção? Me fala aí, o que você está atuando mais, o que você já deixou um pouquinho de lado? Então, são 10 anos, esse ano de 2025, completei 10 anos de ginecologia e obstetrícia, 10 anos que estou aqui em Ceres. No momento, eu estou mais na ginecologia do que na obstetrícia. Então, sempre fiz os dois, né? Me apaixonei pela área, ainda na época da faculdade, pelo cuidado da mulher, né? E, na verdade, durante a faculdade e na residência, a gente se apaixona pela obstetrícia, né? A obstetrícia é maravilhosa, né? Acompanhar uma gestação, você vê o milagre da vida, é maravilhoso. Eu tenho um sentimento muito bom, né? Uma gratidão em fazer um parto. É maravilhoso você ver um bebê, né? Você tirar um bebê de um útero, né?
É surreal, na verdade, né? Mas com a minha maternidade, né? A maioria sabe, eu tenho 3 filhos, né? E são 3 filhos em 3 anos, né? Um atrás do outro. É um atrás do outro, um de 4, um de 3 e um de 2. Então é bem escadinha. E por conta disso, eu tive que me afastar um pouco da obstetrícia. Porque ao mesmo tempo que ela nos encanta, ela também nos pede mais disponibilidade. Então, para a gente fazer um pré-natal bem feito, para a gente acompanhar uma gestante, a gente precisa de tempo, a gente precisa de disponibilidade. E está mais complicado para mim nesse momento porque eu tenho meus 3 para cuidar. Então, por isso eu me afastei. Ainda tem algumas pacientes, mas o meu foco agora é a ginecologia. Perfeito. Então, infelizmente, nós ficamos sem uma obstetra. Mas graças a Deus, né? Eu acho que também essa escolha, né, de mãe pesa bastante, né? E aí eu também vi que você também agora atende menos horários para ficar mais tempo com os meninos, né? E isso realmente, dependendo de maturidade, de ser mãe mesmo, maternidade, a gente precisa realmente fazer algumas escolhas, né? Porque antes de ser mãe, a gente é totalmente disponível, né? Nosso tempo é para a profissão, né? A gente quer crescer na profissão e tudo. E depois que a gente é mãe, a gente começa a priorizar. Então, o que é prioridade na nossa vida, né? Então, a gente, assim, nós médicas, né? Somos cobradas por nós mesmos, né? Por conta disso. Que a gente tem que dar conta, tem que ser aquele 360 graus que você falou, né? Dar conta da casa, do esposo, dos filhos, de tudo. Então, para isso a gente tem que começar a fazer escolhas. Então, uma das minhas escolhas foi essa, dar uma pausa um pouco na obstetrícia e reduzir um pouco meus horários de atendimento para também estar acompanhando o crescimento dos meus filhos. Porque a gente sabe que essa fase vai passar e o que fica são as memórias afetivas, Com né? certeza. E até a minha segunda pergunta, a gente já estava começando, né? Porque, realmente, como é para você conciliar ser mãe de 3, médica, esposa e ainda cuidar da própria saúde? Já passou por fases difíceis, né? Com seu corpo, seus hormônios. Como que você está lidando com isso? Ou como você lidou? Uma fase que foi mais difícil e agora está um pouco... Como que foi essa... Porque foi um atrás do outro, como você falou, né? Eu acho que... a prioridade que eu acabei de falar, então a gente tem que se priorizar. E às vezes a gente acha que prioriza primeiro os filhos, né? Mas se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar dos seus. Então você tem que priorizar a sua saúde para você cuidar dos seus com saúde. E para dar saúde a eles também, né? E bem-estar e tudo. E como você faz hoje isso? É complicado. Não é fácil. Primeira coisa que eu tive muita dificuldade, como foram 3 partos, né, 3 gestações, o boom hormonal aí desses pós-partos eu tive dificuldade. No primeiro pós-parto eu tive um baby blues mais exacerbado, que beirou a uma depressão pós-parto, mas fui acompanhada com psicólogo e foi tudo bem. E isso é uma coisa importante se dizer, porque às vezes a gente tem o filho e aquela expectativa da maternidade ser só flores. E na verdade tem a parte aí que a gente se cobra demais, a mãe é sempre muito cobrada. E a sensação de culpa materna, então a gente precisa de acompanhamento. E diz que quando nasce um filho, nasce uma culpa, né? Nasce uma culpa. Nasce uma mãe com culpa. E do mesma forma que nasceu um filho, nasce uma mãe. É verdade. Então você tá ali, você chega na maternidade com um bebê no colo, e aí, o que eu vou fazer? Né? Como que cuida dessa criança? E aos poucos a gente vai aprendendo. Então isso, e também nos afasta da nossa vida profissional. Então você fica ali. E aí na segunda gestação, no segundo puerpério, que foi o da Elisa, é mais leve. Eu sempre falo para os pacientes, tem o outro, né, doutora Bianca? Não, gente, tem idade para isso mais não, gente. O segundo filho é mais tranquilo, a gente não é tão mais... Isso, não é tão neurótica, na verdade. E aí o puerpério é mais leve. Apesar de ter já uma criança pequena para você cuidar, você passa por aquilo ali muito tranquilamente. E meu terceiro puerpério coincidiu com a morte da minha mãe, que amanhã faz 1 ano do acidente que ela sofreu, que veio a falecer. E aí, então, assim, eu estava de 28, né, 29 semanas, 7º mês,
foi um baque muito grande pra mim, e o pós-parto que me pegou. Porque aí Não veio o luto com o pós-parto, e aí deu uma culminada ali numa depressãozinha pós-parto, num luto que ficou um pouquinho, que me deu uma baqueada. E assim, cheguei até a pensar, será que eu vou conseguir voltar a trabalhar? Porque ela me acompanhou sempre, né, a vida toda. E os pós-partos também, aí de uma hora pra outra... E agora, quem, né? Quem tá do meu lado? Quem tá do meu lado. E aí, ainda tive o episódio de hemorragia pós-parto, fui reabordada cirurgicamente, enfim, foram várias coisas que eu acho que isso aí foi o pior da minha parte, assim, psicológica, de tudo. E é bom você falar isso, né, Charlene, só fazendo um adendo, porque as pessoas que olham a gente, né, ai, mulher que trabalha fora, médico, porque médico cuida de saúde. E como que eu que cuido de saúde, eu que sou ginecologista obstetra, vou ter uma depressão pós-parto? Como assim? Se ela tem isso, mas isso que a gente é muito bom você falar, é porque é essa fragilidade do ser humano, né? De a gente ser humano, antes de ser mãe, antes, né, de ter um filho, você é um ser humano e assim como todas as mulheres, nós estamos susceptíveis a acontecer isso. Né? Então, assim, e falar abertamente, porque eu vejo muitas... A própria né? família. A própria família. Justamente. Então, às vezes, eu ouvi muito, mas você é obstetra. Você não sabia que isso ia acontecer? Então, assim, como eu sabia que poderia acontecer, foi onde eu já busquei ajuda, né? Que a gente sabe que a primeira coisa é um acompanhamento psicológico, para depois entrar com medicação. Então, assim, eu tive um acompanhamento muito bom com a psicóloga e foi dando certo. Aí tá aqui. Ótimo. Nós agradecemos. Feliz da vida. E isso, eu vejo Deus, né? Muito nisso. Você contando e eu fico vendo o tanto que o cuidado de Deus pelos seus, né? Como pai, né? Porque você passou por tudo isso, né? Perdeu uma mãe, mas eu tenho certeza que Deus colocou vários anjos em volta de você, levantando pessoas, amigos, para poder te dar essa base. E também aí vem a psicologia, vem, né, as medicações, vem a sua família, que com certeza foi a base de hoje você estar bem, né? Então Deus é maravilhoso também, né, gente? E me fala, Charlene, você atende muitas mulheres na menopausa. Quais são as queixas mais comuns que você vê no consultório? Que ainda são tratadas com tabu? Porque aqui no consultório, depois da nutrologia, a saúde feminina mexeu muito comigo, porque eu até comecei a fazer nutrologia por causa de mim, né? Não aguentava ir em médico querendo passar muitas medicações e eu falo, gente, mas eu preciso entender para poder ajudar, né? E também, primeiro a mim, igual você falou, para depois ajudar as outras pessoas. E aqui no consultório eu vejo muitas mulheres falando, né, de muitas queixas que muitos colegas, ou até principalmente elas, não têm noção de que já é uma pré-menopausa ou uma menopausa igual brain fog, que é aquela névoa mental, né? Esses dias eu estava estudando, até a gente perde um pouquinho do olfato, do paladar, que também na pré-menopausa, e sem contar libido, dificuldade de cicatrização, que eu achei isso interessantíssimo, né? Aumento de peso. E tem um livro, acho que Sintomas Ocultos da menopausa. Eu achei muito interessante. E aí eu queria que você me falasse assim, o que mais você ouve e como você aborda. Você acha que você que tem que ficar instigando as pacientes, né, para falar, não, o que sente para poder, ou elas já chegam e já falam, tem essa liberdade, como que... Então, assim, voltando até ao meu foco inicial, né? Como eu disse, estou mais na ginecologia. E aí, no decorrer desse tempo, como eu me voltei mais para essa área, eu foquei agora na ginecologia regenerativa, né? Que é a abordagem da saúde da mulher de uma forma preventiva, né? Que, na verdade, a gente já fazia, mas agora está mais em evidência, o foco maior. E estética íntima. Então, a estética íntima não só apenas pela questão estética mesmo, mas funcional. Entendi. Porque às vezes tem algumas situações que a paciente acha, isso aí é só estético, mas sente dor, sente incômodo. Não, não é só estético, né? É funcional, você precisa resolver.
Então, estou aí com a parte da ginecologia regenerativa e estética íntima. Sobre menopausa, nós estamos envelhecendo muito novas, né? Digamos assim, né? Envelhecendo de uma forma mais saudável, né? Então, quando a gente era pequeno, que a gente via uma mulher de 40, a gente falava, nossa, ela tem 40. Tá eu aqui fazendo 40 esse ano. Então, assim, mudou demais. E nós vamos ver o quê? Que as mulheres vão viver mais tempo na menopausa do que fora dela. Porque a expectativa de vida está só aumentando. E tenho muito no consultório, temos visto uma menopausa precoce também, né? São muitas pacientes de 42, 43, que estão assim no auge da forma física, profissional, tudo, e pá, vem a menopausa. E que não era nem falado antigamente. Então, hoje em dia, já está falando mais, as pessoas já têm mais consciência. Mas para muitas, ainda assim, eu atendo paciente e falo assim, doutora, eu não posso estar na menopausa, eu não estou na menopausa. Eu estou muito jovem para estar na menopausa. Eu vi um colega falando, é um ginecologista obstetra, eu gosto muito dele também, e ele falou uma coisa que eu achei interessante sobre a menopausa, que muitas mulheres não aceitam a menopausa por achar que é o fim da vida. Né? Nossa, porque aí ele fala assim, é o fim da sua produtividade e não da sua vida de qualidade, de longevidade, de ser ativa, né? E isso, muitas mulheres, eu tenho muitas amigas, né, que estão na menopausa, e aí elas ficam, ai meu Deus, é como se fosse um fadado, acabou a vida, porque aí eu não vou, minha relação sexual eu não tenho vontade, minha vagina tá seca. Não, é um sinônimo de velha. Aquela o que coisa, a pessoa coloca na cabeça, né? Então, na verdade, é o fim da vida reprodutiva. Isso. E não da vida produtiva. Então, assim, a gente tem que encarar a menopausa lá. Não tem como mais gestar. Mas não significa que você não vai produzir, né? Que você não vai ficar bem. Então, hoje tem várias linhas de tratamento, né? Tem muitas opções de reposição hormonal, que também Calma aí que não vai chegar, é um tabu. Oh, meu Deus, mas como... apesar de tantos estudos, né? Tantos estudos científicos já mostrando, mas ainda é uma luta. E respondendo a sua pergunta, né? A abordagem da paciente, a maioria delas já chega expondo. E os sintomas são os mesmos, basicamente. Então, é aquela paciente que chega reclamando do desânimo, do cansaço, da onda de calor que é irritante, que é insuportável, porque na hora que ela pode estar no ar-condicionado gelado. Tá suando. Vem a onda de calor, e junto com essa onda de calor dá uma sensação de angústia. Então, a baixa libido, eu acho que é a queixa campeã do consultório. E não é só menopausa. Isso que eu ia te perguntar. Quando uma paciente não está na menopausa, vamos falar aí, 30 anos, né? Hormônios todos ok, mas a queixa não é desânimo, tudo é baixa libido. Você recebe isso no consultório? Como que você lida? Porque você pega os exames, não, tá com baixo libido, que deve ser um texto baixo, né? Um estradiol, alguma coisa pré-menopausa, ou como diz, uma menopausa precoce. Mas aí você descarta e essa paciente, a queixa dela é a libido. E aí, como que você aborda, como que... O principal causador de baixa libido é a privação de sono e o estresse. Então, assim, aquela pessoa que trabalha demais, não dorme bem, não faz exercício físico, tá muito estressada, tá muito ansiosa, a libido vai estar baixa. Então, não adianta você ir lá, dosar hormônio, querer prescrever hormônio, que essa paciente não vai sair daquilo ali, porque ela tem que melhorar a qualidade de vida dela. E um grande vilão da libido é o anticoncepcional combinado. O anticoncepcional pode ser oral ou injetável, mas combinado, estrogênio mais progesterona. Ele é anovulatório, então ele vai bloquear a sua ovulação, não vai ter hormônio. Então, e tem pessoas ainda que dosam os hormônios usando anticoncepcional, vai dar tudo baixo. Lógico. Porque é para isso que é para isso. Então, assim, eu falo pra paciente, para de tomar anticoncepcional. Aí depois de quanto tempo que para, para assim, poder... parou o anticoncepcional, no outro dia você já
já tem chance de gestação, né? Em relação à gestação. Então, assim, tirou o anticoncepcional, no outro dia você já tá livre dele, não é aquele efeito cumulativo. Mas, para você sentir uma melhora, acredito que ali no segundo mês, pelo menos uns 60 dias, depois você já sente melhor. Eu falo que 3 meses é o ideal. 3 meses a paciente já sente melhor, de ânimo, de libido, de tudo. E aí, foi assim comigo, né? Eu tomava anticoncepcional, tomei a vida inteira. E quando eu casei, eu falei, não vou mais tomar anticoncepcional. E aí é outra vida. Ânimo pra tudo, não só libido, mas pra você ir pra academia, pra você sair, o seu ânimo melhora. É incrível. O anticoncepcional dá uma... Tanto é que tem uma linha de obstetra e ginecologistas que são contra anticoncepcional oral, né? E eu sou meio dessa linha também, sabe? Por isso que eu gosto muito. Porque eu acho que assim, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Porque tem que ver a paciente, tem que ver. Exatamente. Não adianta nada. E tem paciente que fala assim pra mim, doutora, eu preciso do anticoncepcional. E tem gente que fala, não tem condição de pôr um implante. Isso. Né? Então você tem que, então, assim, eu acho que é avaliar cada caso. Eu não posso ser contra nem a favor. Eu tenho que ser a favor da minha paciente. Então, assim, hoje em dia, prescrevo muito DIU. Tem o Implanon, tem o DIU hormonal, que é o Mirena, e tem o Cailina. E pra libido ele melhora, porque ele é só levonorgestrel, é só progestágeno, é intraútero, então não vai ter tanto efeito assim na libido. Nem ganho de massa, né? Na questão da nutrologia. Mas tem paciente que fala, doutora, eu tenho tabu com o DIU, eu não quero colocar. Não tem condição de colocar agora. Não, eu prefiro o anticoncepcional oral, porque também tem a parte boa que, inclusive, dermatos prescreve. Prescreve por causa da... né? Pra pele, cabelo e tal. Então, assim, avaliar cada caso. Certo. E no caso, agora que, como diz, na reposição hormonal, agora nós vamos para essa reposição hormonal segura. E quando indicada, quando você indica e quais as vias de administração você orienta? Gel, implante, agora também, né, nós temos no Brasil o spray, né, de estradiol, né? Então, o que geralmente, lógico, sempre, igual você falou, personalizar tudo. Não é porque eu vejo... Não é receita de bolo. Porque igual quando eu fiz nutrologia e tinha a saúde feminina, aí os pacientes menopausa, mas eu tava num nicho, no Einstein. A paciente que vai no Einstein, você nem pensa em um implante, né? Tô falando em relação a poder aquisitivo. Agora, porque é caro, tem que ficar fazendo exames, né? Então, assim, não é só pôr o implante depois e durar a vida inteira. E depois de 6 meses você vem, ou se não, né? São exames que você tem que ficar fazendo, não é só exame de sangue, são exames de ginecológica, imagem. Isso gasta tempo, dinheiro, então, e disposição para fazer tudo isso. E tem muita gente que não quer fazer também, né? Mas é uma das coisas, as pacientes reclamam, falam, nossa, mas a reposição hormonal é muito caro. Mas e aí? O que é o caro, né? A gente tem que pôr na balança. É o que eu falo. Porque se vai melhorar... E aí são as prioridades, né? Eu pego muito isso no consultório na parte de emagrecimento. Ah, doutor, mas eu vou ter que tomar esse remédio ou fazer isso pela vida inteira. Eu falei, peraí. Obesidade, menopausa, uma doença é a vida toda. Você, né? Então, é igual a diabetes, e às vezes a paciente pergunta pra mim, eu vou tomar isso aqui o resto da vida? Eu falo, não. O resto da vida é muito longe. Você vai usar 1 ano até voltar aqui o ano que vem. Ano que vem a gente renova a sua receita. Porque, engraçado, a pessoa sente uma coisa na hora que fala que é o resto da vida. Ai, Charlene, mas eu falo. Aí eu falo, eu sou dessas, eu não dou conta. Sabe por quê? Foi justamente por causa disso, na parte de nutrologia, gente. Mas porque eu fui um tanto de colega e falava assim, não, você vai tomar esse protocolo, você faz isso, tomava que esse trem emagrecia. Aí de repente, parava o protocolo, engordava de novo. E aí quando, no dia da aula sobre obesidade, com o Dr. Paulo, lá no Einstein, tipo assim, primeira coisa que ele falou assim, gente, é pra vida toda. Porque é uma doença crônica. Diabetes você vai tomar só um mês? Não é. Hipertensão é a mesma coisa. Então não adianta, é um Ozempic, uma Saxenda, um Mounjaro. Ah, mas é caro. Gente,
Aí vem a prioridade, você vai continuar, é uma doença, é a mesma coisa, diabetes, você quer um metformina que pega no posto ou você quer um Nesinamed, né? Mas eu falo pra Você paciente, concorda? você não tem mais hormônio. Não tem escolha, como Acabou. diz. E aí a prioridade, não, eu melhorar minha qualidade de vida, né, tanto na menopausa ou emagrecer, ou porque quando a gente vai vendo os gastos que a gente tem também no dia a dia como mulher, dá pra gente economizar em algumas coisas para ter, aí vem as nossas prioridades, né? Você não vai tirar um dinheiro, né, para uma coisa em casa, tudo, mas dá pra você... O supérfluo dá pra gente. Dá. E aí, se a gente tirar o supérfluo, talvez não dê para você fazer aquele tratamento top, mas dá para fazer um básico muito bom. Muito bem feito, exatamente. Né? Porque igual, o básico tem que ser feito. Mas em relação à reposição, a gente orienta a paciente, né? Dos tipos que tem. Isso, fala, primeiro, ela está apta para fazer essa reposição, porque realmente tem pacientes que não, que é contraindicado. Mas por isso que precisa passar pela consulta, fazer os exames de imagem, de laboratório, tudo. Consultou, Bianca, você pode sim fazer reposição hormonal. O que você quer? Nós temos medicação oral, nós temos o gel, nós temos o spray, nós temos o implante. Qual que é melhor? Indica? Pois é. Porque muitas perguntas. O que eu indico... Pra mim, né? Porque depende da... exatamente. Então, assim, depende de cada pessoa. Mas tem paciente que fala assim, doutor, eu prefiro passar o gel. Ok, vou te prescrever o gel. Não lembro de passar gel de jeito nenhum. É o que eu mais ouço. Vamos colocar implante, que o implante vai durar ali 6 meses, até quem sabe uns 8 meses, depende de cada pessoa. Mas você vai ficar ali, livre e sem preocupar em usar todos os dias, né? E acaba que tem algumas pacientes que o gel ainda pode entrar em contato com o filho e tal. E quando é um implante, né? Geralmente a gente coloca um estradiol, coloca um texto, dependendo, com endometriose, alguma coisa a gente coloca uma gestrinona. Mas no caso, assim, a progesterona, aí você indica ela VO à noite. Via oral. Porque hoje a gente já sabe que a progesterona que tem o melhor... porque a progesterona é para proteção endometrial. Então, a melhor via de administração é a oral. E para a paciente que está em casa, fala assim, eu não sinto quase nada, mas eu já tenho 48 anos, minha menstruação tá vindo pouquinho, mas eu não sinto esses sintomas que vocês falaram aí, não. Como que eu sei que eu tô na menopausa, não? Através de exames. E aí, qual é aquele exame, assim, que eu não tô, essa paciente, 48 anos, mas não tá usando nenhuma medicação, nenhum anticoncepcional, nada, e... A gente vai dosar os hormônios dela, né? FSH, LH, estradiol, testosterona. E com ultrassom transvaginal a gente consegue verificar ovários também, se tem folículo, se não tem, se já tá ali mais atróficozinho. Vai depender também do ciclo menstrual dela, se tá muito, atrasando muito, né? Se tá com um período muito longo ou se tá vindo ainda regular. Então vai depender desses sintomas e desses exames laboratoriais. E aí, se ela não estiver sentindo nada, vamos falar, que aí eu duvido muito, com 48 anos, e se não estiver sentindo nada, tudo, e ela não tem o assim, fazer. Não, mas nós temos a janela de oportunidade. Isso. Então, a melhor reposição hormonal é feita na transição menopausal. E não quando, parei, não menstruo mais. Não, o ideal seria na transição menopausal, porque a gente vai ter muito mais benefício. Então, até cardiovascular, né? Tudo. De prevenir diabetes, de prevenir osteoporose. E na questão, eu vi muito também sobre o paciente chega aqui no consultório com 70 anos. Vamos por 65. Parou de menstruar aos 50. E aí vem, né? Todos os hormônios baixos, tudo, tá com 65 anos, tudo, aí vem ressecamento de vagina, e aí o que a gente, porque aí tem aquela janela de oportunidade também que passou, que até 10 anos, não é? E assim, esse aí é o grande desafio. Porque tem médicos que, eu vi lá, né, que bate o pé que, na minha mãe usa. Depois de não sei o quê, porque aí eu estudei, não sei o quê, eu ponho na minha mãe. Aí tem aqueles, não, mas eu não ponho.
Porque aí aumenta o risco cardiovascular, não sei o quê. Ah, mas aí é igual, Aí, é normalmente, ponderar. Carótida, uma angiotomografia de coronária, né? Assim, Mas sendo bem... normalmente o que eu faço? Eu vou tratar o sintoma, assim, relacionado ao sintoma. E não uma reposição. Tipo assim... Tipo assim, a maioria dessas pacientes que eu vejo, a grande maioria, a queixa é vagina. Vagina, ressecamento. Ressecamento vaginal. Então, eu tô com dor na relação. Quando eu vou ter relação, fissura, porque tá muito seco, eu tenho que ficar usando lubrificante. E incontinência, que é a síndrome geniturinária da menopausa. Que às vezes não é que ela tem queda de bexiga, né? Não. É simplesmente que a vagina tá ressecada. E aqueles gelzinhos, a gente não pode só pra fazer usar na relação, mas aqueles óvulozinhos que a gente põe, tipo... O estriol, promestrieno, intravaginal. Mas hoje a gente tem o laser. Então, assim, a gente pode usar o hormônio vaginal? Pode. Mas ela vai usar a vida inteira, uma vez na semana, 2 vezes na semana? É chato você ficar colocando creme vaginal o resto da sua vida, 2 vezes na semana. Mas se eu usar o ultrassom que você faz lá, que é o Frax. O Frax é uma radiofrequência fracionada e tem o laser de CO2. Ah, sim. As duas tecnologias vão conseguir melhorar a lubrificação sem você ter que ficar dependente desse hormônio vaginal a vida toda. E no caso, por exemplo, dessa paciente, qual que é a indicação? Assim, a indicação já tem. É dos dois, tanto da radiofrequência quanto do CO2? Porque os resultados são semelhantes. Quanto o Frax, tanto o Frax, que é a radiofrequência fracionada, quanto o laser de CO2, eles servem para estimular colágeno. Então, vai estimular colágeno, vai estimular elastina, que são as células da vagina, a produzirem mais. Então, isso vai fazer com que a lubrificação aumente, diminua a dor na relação sexual e, consequentemente, melhore essa atrofia, esse ressecamento. O protocolo de ambos são 3 sessões. Então, eu vou melhorar com a sessão? Às vezes, sim. Mas eu não te garanto, porque o protocolo são 3 sessões. E de quanto tempo? Tem vaginas tão ressecadas da menopausa de paciente que nunca usou hormônio que a gente precisa fazer umas 4 sessões. Entendi. Mas ok, uma sessão com intervalo de 30 dias cada sessão. E ao final dessas 3 sessões, a gente aguarda 60 dias, que ainda há estímulo de colágeno, de fibroblastos nesses 60 dias pós. A paciente geralmente vai voltar ali depois de uns 8 meses para fazer uma sessão de manutenção. Então, tem paciente que fica 1 ano, não, ainda tá bom. Então, depois que você faz esse protocolo de 3 sessões, você precisa voltar quando você sentir que a sua vagina voltou a ressecar. Mas, geralmente, isso acontece depois de 6 meses, 8 meses da última sessão. Mas gente fala que a manutenção é a cada ano. E eu posso fazer as 3 sessões e aí não resolveu 100%, porque pode ter isso. Aí você faz a quarta sessão. Aí fez a quarta. Mesmo assim, melhorou 80%. A gente faz Skin Booster, que é a aplicação de ativos hidratantes na mucosa vaginal. Ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio. A gente faz praticamente isso. Na verdade, hoje em dia a gente tem a harmonização íntima, né? Então, a harmonização íntima, não só estética, como eu falei no começo, mas funcional. Por quê? Você concorda comigo que essa harmonização dessa paciente não é estética? Nunca. É pra ela ter relação. E é qualidade de vida? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, existem agora tecnologias, né? Tanto dos lasers quanto dessas medicações que a gente faz injetável para melhorar essa lubrificação e a paciente não ficar sofrendo tanto com relação a isso. Mas mesmo igual esse que a gente está falando, dessa síndrome geniturinária. Mas e da paciente, igual a gente tinha falado, de 30 anos, que não tem tanto libido, tudo normal, os exames ginecológicos, laboratoriais, e tem essa dificuldade de libido e tem ressecamento. A gente pode fazer o Frax ou o CO2? Sim, na verdade o Frax e o CO2 não vai melhorar a libido, vai melhorar a qualidade. A lubrificação. Mas também você concorda comigo que às vezes... Se ela estiver lubrificada já melhora. Isso. Então assim, indiretamente... Eu falei que era uma conversa, gente, leve, mas sem tabu. Indiretamente, melhora a libido. Melhora. Entendi. É igual aquela paciente e já pode que fazer fazer uma cirurgia plástica. Mas pode também já fazer o Skin Buster já? Pode. Depende de como que tá. Pode. Porque eu tenho, quando a gente vai estudando, a gente vai, né? As pessoas vão perguntando e a gente vai
querendo. E hoje em dia, igual você falou, a harmonização de parte íntima está sendo, tipo, muito estudado. Porque as mulheres realmente, com a menopausa, se cuidando mais, né? As de 40, que parecem as de 20, né? Com qualidade de vida, tudo que mudou, né? E aí, mas aí eu tô bem porque eu faço uma cirurgia plástica, eu faço uma atividade física, eu me suplemento. Como assim não tem hormônio? Eu não tenho hormônio, então eu tenho que repor. Eu reponho, mas aí na hora que eu olho lá embaixo, não tá bonita igual ela. Não, primeiro escurecimento. Flacidez. Então, o que eu ia falar... Depois da maternidade também, né? É porque, na verdade, até após gestações de cesariana, tem flacidez. Que as pessoas falam, mas eu nem tive parto normal, como que eu tô perdendo urina, por exemplo? Mas é porque a gestação, a gente tem muita progesterona. A progesterona, ela relaxa a musculatura lisa. E, às vezes, não volta completamente depois do pós-parto. Então, tem uma flacidez, sim. A gente pode resolver com laser, com as medicações. E isso melhora a libido inconscientemente. Com certeza. Então, assim, não é um remédio pra melhorar a libido, mas igual eu tava falando, se seu sonho era fazer uma cirurgia plástica, você fez, você tá com o corpo que você queria, sua libido aumenta. É verdade. Igual você tá gordinha, você emagrece, muda totalmente. A cirurgia íntima, né, hipertrofia dos pequenos lábios. A paciente se sente incomodada, os pequenos lábios maiores, incomoda na roupa, ou às vezes por estética. Ela faz a cirurgia, a ninfoplastia, a libido dela tá nas alturas. Tomou remédio para libido? Não. Mas fez a cirurgia que ela se sentiu bem, sentiu animada e consequentemente, melhora a libido. Hoje, com a harmonização íntima, igual você falou, tem gente, é um protocolo mesmo, né? Porque depende de cada pessoa. Porque eu tava vendo que aí depende do protocolo. Aí você faz a ninfoplastia, faz o skin buster, faz o frax. É tipo um combo mesmo. Um combo. Que vai melhorando cada coisa, né? Para aquela... Aí, por exemplo, a gente faz a ninfoplastia, né? A redução dos pequenos lábios. Mas, às vezes, você vê que os grandes lábios estão murchinhos. Aí você faz ácido. Você preenche com ácido hialurônico. Então, é tudo... gente, mais sinto informar. Que temos mais um gasto. Mais um gasto. Se a gente cuida daqui, agora tem aquilo. Então, assim, junte dinheiro, porque depois dos 40, ou pede o esposo, fala, não é mais 20 anos, mas tem como. Mas agora a medicina, gente, é bom demais. Aí todo mundo fala, mas não, eu acho uma beleza, Deus é tão bom. Porque ó, pra você ver que agora tem isso, né? Antes não tinha. E vivia bem, vivia. Mas agora a gente pode melhorar mais ainda. Pode viver melhor, né? Vou fazer uma harmonização. Gente, tô te esperando. Pode marcar depois. Só não vou marcar aqui ao vivo, tá, gente? Mas depois eu conto. Nos bastidores. Depois eu conto como é que foi. Os spoilers. Mas eu fiz o laser. Eu sou muito igual a você, assim, ó. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer justamente pra eu ver. E aí? Foi bom? O que eu senti no pós? Eu vou falar a verdade. Eu já marquei 2 vezes, né? Foi. E não aparece. Não aparece. É porque... a nossa vida é corrida. Além disso, também é porque eu ia viajar, né? Para rir, pescar, e aí não pode, porque parece que não pode entrar. Não pode entrar na piscina, muito menos rir, tá? Nada disso. Então foi por isso. E tem que ficar 7 dias sem namorar. Sem namorar, 7 dias. Pós-laser. Então, tem que conversar com o marido, que às vezes eles brigam se não avisar. Faz uma segunda-feira, gente, que aí quem sabe. Não, aí no sábado já dá. Mas, vamos falar. Tá vendo? Eu falei que ia ser bem leve. E realmente é um assunto que a gente ficaria aqui muito tempo para conversar. E assim... É porque é um assunto que tem muitos... o leque, né? Vai só abrindo. Qual a diferença, isso aqui, de estética íntima e saúde íntima? A gente, né, falou tudo, mas assim... que uma interfere na outra. A gente meio que... Mas assim, bem... A estética... Não, a saúde íntima e a estética íntima. Elas andam juntas, né? Então, assim, elas andam juntas. Por exemplo, paciente com vulvovaginite de repetição, que é a candidíase. Pega muito. Muita, porque nós estamos numa vida corrida. Então, a paciente, às vezes...
fica muito de calça, muito estressada, tudo isso influencia. Então isso aí tá atrapalhando a saúde. E ao mesmo tempo, a gente pode fazer esses aparelhos, por exemplo, laser, que seria só para estética, mas para melhorar a saúde íntima. Porque a gente sabe hoje que tem protocolos para candidíase. Então a gente faz o laser para melhorar a candidíase recorrente. Então a gente uniu as duas coisas. E se você estiver bem, igual eu falei, se você estiver bem de uma parte, você tá da outra. Não tem como. É interligado. Igual aqui eu tinha perguntado aqui que sobre ultrassom Afrax, né, que agora você trouxe para séries essa estética íntima, que, né, nós mulheres está em crescimento, né, tá em crescimento, né? E que realmente a gente vê que funciona. E igual você acabou de falar, ele não é só os dois, tanto o ultrassom quanto o radiofrequência. O ultrassom o Frax é uma radiofrequência. A radiofrequência. E o CO2 é um laser. É um laser. Os dois fazem a mesma coisa. Mas aí faz os dois ou faz só um? Não, aí, por exemplo, você pode... o Frax tem no meu consultório. O CO2 vem uma vez por mês. Então, a gente pode associar tecnologias. Por exemplo, Charlene, eu posso ir agora, eu preciso fazer o Frax e tem que ser agora. Eu não tô com CO2 agora. Aí eu falo, vem cá, Bianca, a gente faz o Frax, mês que vem você faz o CO2. A gente pode intercalar as tecnologias. Entendi. Ou pode fazer só de um ou só do outro. Só não pode fazer os dois ao mesmo tempo, porque é a mesma energia, né? Entendi. E no caso, igual a gente tinha falado, de incontinência, existe alguns medicamentos via oral para incontinência, né? Mas é porque são vários tipos de incontinência. Então não é só um tipo de incontinência, são vários. Tem incontinência que às vezes o laser não vai melhorar. Tem incontinência que precisa fazer cirurgia. Porque depende do grau também. Depende. E como que eu sei, qual o exame que eu sei, ou é só a O estudo urodinâmico é um excelente exame para a gente saber qual é o tipo dessa incontinência. Existe a incontinência igual a bexiga hiperativa que você usa medicamento, né? Tem incontinência com esforço leve, moderado, grave. Tem que ter o exame físico, eu preciso examinar. Porque às vezes a paciente está com a bexiga fora da vagina. Porque não adianta fazer um Frax que, né? Às vezes eu faço, vamos supor, posso até fazer um Frax para melhorar a qualidade ali daquela mucosa, para a hora que eu for operar. Para fazer a cirurgia. Isso. E aí pode fazer um Frax antes, fazer a cirurgia e depois também. Então é isso que eu tô falando, associar é cada um. Personalizado. É personalizado, exatamente. Entendi. E deixa eu ver mais uma coisa. Agora, contracepção. Como que, igual a gente tinha falado também um pouquinho, a contracepção chega a mãe com uma filha, que eu acho que deve ter no consultório, né, receber. A mãe já está na menopausa, que é sua paciente, e aí vem e traz uma filha adolescente e que começou a namorar, e aí como que você aborda para fazer essa contracepção, ou conversar sobre isso com essa adolescente? Então, assim, recebo muito a mãe levando a filha que teve a sua primeira relação e que a mãe fica desconcertada por conta de medo, né? Medo de doença, de gestação, de tudo. Então a gente sabe que para prevenir, eu converso, para prevenir doença é o preservativo. Então o anticoncepcional a gente vai prevenir gestação. Aí eu avalio, essa paciente, ela vai lembrar de tomar o anticoncepcional oral todos os dias? Geralmente não lembra, adolescente. Então, tem o Implanon. Normalmente eu indico o Implanon. Aí é aquela questão, custo-benefício. Tem paciente que fala, não tem condição de colocar o Implanon agora. Quanto é o Implanon mais ou menos hoje? Olha eu, gente. Não, eu sou curiosa. Mil e pouco. Não, gente, não é caro não. Divide. Então, o Implanon compra na farmácia, né? Pois é, mas aí só pra poder comprar. Aí eu cobro pra inserir. Pois é. Mas tem gente que ainda prefere o oral. Beleza. Se você fizer as contas, gente, vai ficar muito mais caro. E o Implanon é melhor, porque é só progestágeno, exatamente. A eficácia dele é melhor e não vai ter tanto risco, né, nem efeito colateral. Então, essas pacientes, mas a gente tem colocado bastante nessas pacientes adolescentes o Implanon. Não, e elas acham o máximo.
Eu tô com implante. Você fala desse jeito, tô com implante. Uma Eu falei, implante de quê, gente? Teve um dia que uma mãe levou, né? E aí eu peguei e falei, não, e tal, então implanou. Aí a mãe, não, vou colocar implanou, porque ela não vai lembrar de tomar. Aí a menina, que luxo, implanou. Eu achei o máximo ela falar isso, que luxo. Aí eu falei, é isso mesmo. Aí a gente colocou implanou nela. Quando eu... no outro podcast, eu fiz com o Glauco, seu colega, né, ginecologista, obstetra, e eu fiz essa pergunta para ele de contracepção. E aí ele falou que conversa com as adolescentes, tudo, né, e falou do uso da doença, é a camisinha, né, e eu levantei um dado nesse podcast com ele a respeito do aumento de HIV que está tendo. Não só HIV. Sífilis. Que antes a gente nem acabou, tinha acabado, né? E agora voltou com tudo, assim, né? Fora o HPV, que também tem a vacina. Tem a vacina. Eu queria que você falasse um pouquinho de, assim, o HPV, como que é, quando que a gente toma essa vacina, aonde tem essa vacina. Então, porque diz que tem no SUS. Tem. Então explica tudo Mas isso assim, pra nós. no SUS eles liberam 2 doses e tem a faixa etária lá que eu não sei te falar. Que é de 11 a 13. Por quê? Porque eu indico para todas, independente da faixa etária. A paciente vai ter relação. Ela precisa estar prevenida. HPV está muito frequente. Então, infelizmente, o SUS só libera dessa faixa etária, acho que é 11 a 13, 11 a 14, assim. Para menina de 9, acho que menina já começa com 9 anos. Mas esse dado do SUS eu não sei, por quê? Eu já indico para fazer uma clínica particular. E aí é uma dose? São 3 doses. O SUS também só liberam 2. Então, a nossa orientação, mas essa vacina nova, o que eu li a respeito é que também não é só uma dose. E quando que você indica? Por exemplo, chega uma menina, para iniciar a vida sexual, vacina, mas já deveria antes, né? Pois é. Isso que eu tô falando. Se, por exemplo, chega lá uma mulher... Por exemplo, eles antigamente iam na escola vacinar, né? Agora já vai no postinho. Então, 10 anos, se você quiser vacinar sua filha, você pode vacinar. Tá lá no calendário vacinal das crianças. Igual a gente vacina de pneumonia, disso, tá lá o de HPV. Então, às vezes, eu pego muito aquela paciente que já está vacinada com as 2 do SUS. E falta só Aí eu falo, faz a terceira. E agora tem a Gardasil 9, né? Que ela é mais vírus, né? Protege contra 9 tipos, né? E nonavalente. Então, é muito melhor, eu indico para as pacientes. E tenho pacientes oncológicas, por exemplo, que teve câncer de colo de útero, foi para o oncologista e o oncologista mandou vacinar. Então, mesmo que já teve até o câncer de colo de útero. Já também. Elas já voltam com o pedido do oncologista. Eu tive já algumas pacientes nesse sentido. Falou, não me orientou a vacinar, mesmo que eu tive. E no caso, por exemplo, nunca tomou as vacinas e tem 30 anos, já é casada, tem filho? Eu não indico. Porque, teoricamente, você tá ali só com o seu parceiro, seu marido. Entendi. Mas aí depende. Na verdade, depende. Depende de cada caso. Cada caso. Não faz pergunta difícil, Bianca. Mas é essa pergunta difícil que eu fiquei pensando. Eu falei, gente, na minha concepção não precisava nem perguntar, né? Mas, contudo, todavia... Mas é a mesma coisa da paciente que chega no consultório e fala, eu tirei meu útero tem, 5 anos, nunca fiz preventivo porque me falaram que eu tirei o útero, eu não preciso mais fazer preventivo. E aí? E aí? Eu falo, você transa? Você tem relação? Tem. Então você tem que fazer preventivo. Eu tenho que confiar nela, no marido dela. E na verdade, como médico, a gente não tá ali primeiro, né, para julgar. Não, né? Que mas cada eu prefiro mas aí mil vezes escolher o preventivo. Fazer, eu também, né? Eu tô prevenindo câncer de colo de útero. Então, se a gente for pensar por esse lado, você tem que vacinar todo mundo. Mas é o que eu pensaria, é o que eu vacinaria, porque vai saber, infelizmente. Ai, é complicado. Mas igual, e eu acho interessante quando a gente falou de contracepção, para essas
adolescentes, tudo, a gente colocar muito sobre isso, né? Bater na tecla, porque acha que, pois, um implanon ótimo, eu posso namorar com meu namoradinho, transar com um, com o outro, e sem camisinha, e colocar realmente, não, isso daí é para contracepção, e para... Eu falo. Eu oriento. Porque a preocupação das mães é só gravidez. É porque é isso que porque eu vejo não mesmo. não pensa nas doenças, né? E eu até, no dia que eu estava conversando com o Glauco, foi justamente, um paciente que eu atendi, e não sei porquê, eu acho que foi na hora de pedir, veio HIV, que eu não peço, né? Porque veio, e veio positivo, menina. Aí foi um susto pra todo mundo. Não, casado, veio de cardiologia, consultório, falei, gente, e agora? E ele tinha olhado o exame. E é complicado, né? Então, isso que é uma pergunta complicada e uma situação complicada. Porque aí você vai fazer o quê? Ele com a esposa, com a pressão alta, e aí um HIV positivo. Então, assim, e a gente fica tão desajustada, porque você tá ali olhando os exames e fala, e agora? Né? E eu falo, não falo, como que é, né? Mas, bem assim, só pôr um gancho, mas... falar que realmente não é só aumentou só com os jovens, né, que estão começando a vida aí ativa, sexual, com todo mundo. E aí vem aquela reflexão que a gente faz, né, de família, né, que é o nosso bem, né? Como que o que está mudando, né? Mudou tanto que são casos extraconjugais, que hoje é natural. E não é, gente. Não é o comum. Ah, mas é comum, é normal. Não, não é normal, não é comum. Olha, eu já falando. O que tem a ver com isso, gente? Ah, mas vocês já me conhecem um pouquinho. Não é comum. Na normalização de tudo, que aí a gente tá aqui do outro lado, fica olhando e fala, gente, mas não é normal. Ah, mas é comum, mas não é normal, né? Mas tá. Quando você falou de obstetrícia, de pegar uma criança, né? Quando vem ao mundo, que eu acho que isso é realmente Deus está ali, né? A presença ali. Deve sente. Né? Nossa. E aí, eu sempre pergunto para colegas que vêm aqui que são médicos, quando que você percebe realmente, eu sei da sua conexão com Deus, né? O que você sente, assim, Deus ali do lado, né? Ou aconteceu alguma coisa que no centro cirúrgico ou no consultório que você falou, gente, foi Deus, porque foi um milagre. Você deve já ter passado por alguns casos assim, ou algum caso específico. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né? Alguma coisa assim que... Na verdade, eu sinto toda hora, todo dia, né? Só de eu estar aqui já é a presença plena viva de Deus em mim, porque foram muitas turbulências, né? E ano passado, completou um ano que a minha mãe faleceu, a minha sobrinha foi diagnosticada com câncer, né? A Helena tá com 9 anos, tá com leucemia. E aí muitas pacientes falam assim, nossa, como é que você dá conta de ser tão forte? Como é que você dá conta de estar aqui? Deus. Então, assim, é Deus todos os dias na minha vida, porque senão nem levantava da minha cama. Né? Eu vejo Deus na minha irmã ali todos os dias, que tem que dar conta também dos 3 filhos, sendo uma Helena com a leucemia e a outra uma bebê de 5 meses, né? E tem o Henrique, então assim, eu admiro ela, que eu falo, como você consegue? Deus. Então, às vezes a pessoa me vê também e fala, nossa, tanta coisa que você passou. Gente, é só Deus para dar força pra gente. Milagre a gente vê todo dia. Todo dia a gente vê um milagre. E é justamente você falando isso, né? Porque a gente acha que milagre é o milagre. É um milagre, Jesus fazer né? Igual estar aqui é um milagre. Né? Ou não. E a gente, mas é porque o ser humano já está tão automático, e eu falo ser humano me incluindo, que a gente todos nós, né? que a gente não percebe o milagre
de todos os de dias. estar vivo. Né? O milagre da manhã, né? De acordar, né? De olhar para o lado, tá ali sua família, ou mesmo você tá com saúde, é olhar o entardecer, é o passarinho cantando. Esses dias me falou, bem que você tá muito... Eu falei, gente, mas é porque depois que a gente vai muito na roça, você fica mais... Você começa a ficar mais sensível a algumas coisas que... E é interessante. Ó, você viu o passarinho cantando agora? Olha, Deus aí, tá vendo? Então, assim, vocês não ouviram. Mas, assim, Deus, a gente começa a ver, igual você falou, né? Que não precisa ser milagres extraordinários. É um milagre que... É um milagre do dia a dia. Mas, e um que você viu, assim, no seu... No seu a minha filha. Você falou? A minha filha. Era isso daí que eu queria que você... Inclusive, não fiz o parto da Bianca, gente. porque foi no dia que eu fui fazer a ressonância de crânio da Elisa, que ela estava com suspeita de retinoblastoma, que é ali câncer dos olhos, e ela tem uma lesão que chama coloboma, que é a ausência da retina bilateral. E eu nunca falei isso, nem no meu Instagram. Ó, pra você ver. Nunca compartilhei. Enfim, ela nasceu com essa malformação e eu só descobri com 5 meses de vida dela, que aí ela ainda era muito molinha, não sentava, não sorria, e eu levei no oftalmo e ele falou, ela tem uma lesão bilateral, precisa de uma ressonância pra gente ver. Ele falou, olha, pode até ser o retinoblastoma, mas não acredito que seja. Mas quer dizer, a gente já... Não. Aí foi no dia do nascimento do Maurício, filho. Eu fui pra Goiânia, fizemos a ressonância na Elisa, deu essa lesão que chama coloboma. Fomos em 4 oftalmos em Goiânia. E os 4 falaram que se ela enxergasse seria 30%. Porque a lesão dela era muito grande, a lesão do olho esquerda é enorme, né? A falta da retina. E foi assim, Nossa, eu vi muito desespero, muito choro, muita oração, né? Enfim, começamos, o que tinha que fazer? Não existe cirurgia para isso, não existe remédio para isso, você tem que fazer terapia, estimulação visual. E começamos a saga da estimulação visual, eu ia para Goiânia 2 vezes por semana, porque aqui em Séries não tem a estimulação visual. Como que faz essa estimulação? É um aparelho? Uma terapeuta, na época ela era especialista nessa ocular, lá no CBCO em Goiânia, e ela fazia a terapia com a Elisa, de estímulo dela. Pra quê? Porque tem uma área do olho dela que ela não enxerga, ela não tem a retina, ela nunca vai enxergar daquele lugar. Então a gente tinha que estimular as outras áreas do olho a enxergar. E ainda tinha o risco de muito desvio, né, estrabismo, olho preguiçoso e tal. Nós colocávamos tampão na Elisa todos os dias, 12 horas por dia. Então ela acordava e já colocava tampão. Ficava 2 dias no olho direito, 1 dia no olho esquerdo. Revezava. 2 dias em um, 2 dias no outro. E, enfim, isso foi até a gente procurar uma outra opinião. E assim, mesmo assim, a gente não sabia se ela ia... não sabemos se ela vai enxergar a cor, porque foi muito perto do... nem lembro do local agora. Enfim, aí a gente foi numa outra opinião. E aí, eu nunca esqueço, a oftalmo examinando ela no meu colo, e olhava para um lado, olhava para o outro, olhava e ela... A lesão dela é gigantesca. Mãe, a lesão dela é gigantesca, mas milagrosamente ela enxerga bem. Aí o Rogério ainda falou assim para ela, mas você acha que ela vai ler? Aí ela, eu tenho certeza. Eu arrepio. Eu arrepio. E ela enxerga hoje, não é 100%, mas é quase 100%. No último exame que nós fomos, que foi agora em fevereiro, ela tá, assim, quase próximo do 100%. Tanto o olho esquerdo, que a lesão dela é bem maior, quanto o olho direito. Ela não tem estrabismo, ela não tem desvio do olhar. E aí agora é só acompanhamento? Acompanhar, mantém o tampão, só que agora são só 2 horas por dia. E é uma guerra, que agora ela tá maior, ela arranca. Você põe ela arranca, machuca a pele. Mas estamos aí, nessa luta. Só dela enxergar... É um milagre mesmo. E meu sonho era ela conversar logo pra ela falar. Eu falar, filha, que cor que é essa roupa da doutora? A perguntar. E aí? Nossa, a hora que ela falou vermelho. E a primeira dela é vermelha, ela ama vermelho. Vermelho. Gente. Isso realmente é um milagre. E que Deus continue fazendo vários milagres na sua vida e na vida de sua família. Amém. Tá vendo, gente? E isso é vida real. Né?
são problemas, são aflições, medos, né? Que eu tenho certeza que deve ter sido muito difícil. Mas passou. Tá passando. Graças a Deus tá passando. E vai um insight, sempre eu falo no final do podcast, é sobre o que ficou de insight para mim, né? De tudo que nós conversamos. Um papo bem leve, muito gostoso, mas assim, o insight realmente foi do milagre, né? Que ficou. Porque como você vivenciou, de certa forma, né? Quando a gente, né, tá perto, a gente pega isso pra gente e o insight em relação ao milagre, mas que fica em mim, é aquela coisa de que possamos saber que cada coisa tem um milagre, né? Cada momento é o de estar vivo, igual você falou, de poder respirar, mas é saber que Deus ainda é Deus. Muita gente, né, ainda existe milagres extraordinários. E como existe? Por isso que eu gosto de perguntar. E desculpa, né, porque a gente vivencia aquela dor, né, ao falar. Mas é para mostrar que Deus ainda é Deus. E talvez quem está com a gente lá está passando por alguma coisa, ou alguma situação, ou alguém na família que acha que não tem jeito, ou que, né? E tem, né? Tem. E, então creiam que tem e que Deus possa estar, né, com quem está com a gente, tudo, e que realmente possa experimentar vários milagres aí extraordinários de Deus. Charlene, muito obrigada. Fiquei muito feliz, né, desse bate-papo nosso, dessa conversa. A gente encontra em vários lugares, né? E sempre eu falei, não, quero que você vá lá, porque eu tenho certeza que vai transbordar na vida de muita gente, muita coisa, e ensinamento e também, né, de vida, né? Não só de medicina. Não é só de medicina, né? Porque a gente falou muita coisa de medicina, mas a gente falou de muita coisa do dia a dia nosso, que realmente esse é o intuito do podcast, né? É unir isso daí, é a medicina, tá? Mas se não tiver medicina, tem o empreendedorismo, ou tem mostrar a que saúde, por trás da médica tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma dona de casa que passa pelas mesmas coisas de todo mundo. Porque às vezes ficou muito de Instagram colocar só as coisas boas, né? E só as coisas quando a gente tá bonita, né? Quando a gente tá num lugar bonito. E o simples é tão maravilhoso, né? Esses dias eu postei mexendo um tacho de carne de porco, né? Porque lá a gente mata o porco, corta e põe lá, né? E aí as meninas foram lá e tirou foto eu mexendo nesse tacho de porco. E aí eu postei. Gente, Deus deu tanta curtida. Eu falei, Senhor, mas se eu soubesse... Já tinha mexido nesse tacho antes. Tinha matado mais porco. Porque, na verdade... E aí eu fico pensando, mas é porque as pessoas esqueceram o simples, de compartilhar o simples, né? Não precisa estar em Maldivas para poder compartilhar. igual... Se bem que eu ia achar muito bom também, né? Eu também. Mas assim... Igual o meu José batendo panela. Então eu falei, gente... E são essas coisas simples que realmente aquilo ali, vendo ele bater a panela ou abrindo e mexendo ali... que todo menino faz. Que todo mundo faz e que é gostoso. É um dia a dia, né? Então, assim, gostei demais de estar aqui, de estar com você, de a gente poder passar isso para as pessoas que estão aqui. Essa conversa gostosa. Espero que em algum momento essa conversa tenha chegado no coração ou, né, das pessoas, que é esse o intuito da gente estar aqui, de ter tirado um tempo, né, para fazer esse podcast. E quem quiser conhecer um pouco mais da doutora Charlene, tá na Clínica Rosário, né? Rosário. Tem o Instagram dela aqui, então sigam, tem muitas dicas, até de bolo, tá, gente? Bolo de fubá, não trouxe, né? Você fez esse bolo, não trouxe. Não trouxe. Então, assim, é o dia a dia mesmo. Então sigam a Charlene, que vai ser bem interessante. E
Eu estou aqui na Clínica Magnífica, estou à disposição de vocês também aqui no Instagram, no direct. Somos super acessíveis a qualquer dúvida, pergunta. Estamos à disposição. E obrigada, Charlene. Eu que agradeço. Suas últimas considerações finais. Eu que agradeço imensamente o convite, participar desse momento. Né? Igual você falou, é difícil a gente tirar um momento. Mas foi muito bom, foi muito engrandecedor para mim também. E poder compartilhar com você esse momento. E aguardo vocês no consultório. Vamos cuidar da saúde. Isso. Daquela parte também. Da saúde íntima e da estética íntima. Que agora é estética íntima. Chique, né? Estética íntima. Isso, exatamente. Depois de muita risada, a gente se vê no próximo podcast. Fiquem com a gente, faça parte dessa família do podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma e com muitas risadas.